Comissionamento a quente em usina solar fotovoltaica de 5 MVA. Comissionamento a quente é a etapa depois da energização permanente da usina solar fotovoltaica, em que os equipamentos da UFV eles são submetidos a testes de performance, a fim de diagnosticar se eles estão plenamente capacitados para executarem a função em regime permanente, ou seja, ao longo de toda a vida útil da UFV. E a empresa de EPC, responsável pela construção da UFV, ela precisa contratar uma empresa que seja competente e que não tenha participado do processo de implantação da UFV. E essa empresa ela vai conduzir todos os ensaios de comissionamento. E neste conteúdo eu irei apresentar como é conduzido o comissionamento a quente em uma UFV de 5 MVA. O ensaio de curva IV da série fotovoltaica tem por objetivo a medição da tensão de circuito aberto, conhecida popularmente como VOC, onde a corrente de curto-circuito é conhecida como ISC, e a potência de cada série fotovoltaica é a multiplicação da corrente de curto-circuito pela tensão de circuito aberto. O equipamento medidor ou traçador, chamado curva IV, ele deve ser inserido nele os dados técnicos dos módulos e das séries fotovoltaicas, para que o traçador seja capaz de indicar se existe algum defeito no módulo da série, algum módulo da série fotovoltaica, ou problemas de sombreamento naquela série. Para ter resultados fidedignos, o ensaio ele deve ser feito na ocasião em que a irradiância mínima do ambiente ali seja de pelo menos 700 watts por metro quadrado. Depois de traçado a curva IV de todas as séries fotovoltaicas da UFV, as curvas das séries elas devem ser sobrepostas umas às outras, ou seja, comparadas, a fim de identificar se o máximo desvio aceitável de 5% para condições de radiância estável é respeitado. Para as séries fotovoltaicas que apresentarem desvio superior ao tolerado, uma análise dedicada àquela série ela deve ser feita para que seja possível evidenciar as possíveis células ou módulos danificados, diodos de bypass em curto-circuito, sombreamento local ou descasamento de parâmetros, conhecidos como mismatch, que acontece entre os módulos fotovoltaicos. Sobre o teste de inspeção termográfica, o teste deve ser realizado no local em que esteja no mínimo uma irradiância de 600 watts por metro quadrado e sem a presença de nuvens que possam reduzir abruptamente o nível de radiância. E esse teste de inspeção termográfica ele tem a finalidade de detectar variações de temperatura na superfície dos módulos e, dependendo da região onde ele acontece, pontos quentes são identificados. Também anomalias podem ser classificadas como célula reversamente polarizada, a falha do diodo dos bypass, falha de conexões com solda e conexões ruins ali nos barramentos dos módulos fotovoltaicos, microfissuras nas células fotovoltaicas. Essa inspeção termográfica ela deve ser feita por uma câmera portátil ou por um drone com câmera termográfica, com no mínimo as seguintes características técnicas. Ela deve ter um range de abertura de trabalho entre menos 20 graus até 120 graus Celsius, um detector FPA de 320 por 240 pixels, o IFOV dela deve ser de 1,35 metros radianos e o display LCD de 3,5 polegadas de 640 por 480 pixels no mínimo, e a câmera visual de luz visível de 3,1 megapixels. Eu preparei um artigo no LinkedIn com o mesmo título deste conteúdo. Dá uma conferida lá no LinkedIn, na página da Solaris Elétrica. Aproveita para nos seguir, compartilha a nossa página entre seus amigos. A termografia da usina, ou seja, não mais só dos módulos, é feita pela empresa contratada, pela empresa de EPC, e ela deve fazer análise termográfica de todos os quadros elétricos e conexões
entre barramentos de cada quadro ali, seja da string box corrente contínua, se houver, dos quadros corrente alternada, do QGBT. Então é muito comum que aconteça aquecimento da falta de aplicação de torque nos parafusos ali nas conexões entre barramentos. Quando tem essa falta de torque e o quadro é energizado, pode acontecer pontos quentes ali nessas conexões entre barramentos sem torque aplicado corretamente nos parafusos. Então essa análise termográfica dos quadros elétricos, ela deve ser conduzida justamente para encontrar esses locais de pontos quentes. Os testes dos sistemas de CFTV ou do sistema SCADA, eles devem ser feitos para testar a performance do sistema de CFTV. Então é necessário realizar uma simulação de intrusão, como se fosse uma simulação de roubo, durante o dia e também durante a noite, para evidenciar a atuação da sinalização sonora das sirenes, do foco e nitidez das câmeras que estão ali para fazer a identificação do invasor, do intrusor, e também da atuação do sensor barreira da área perimetral da usina em diversos pontos diferentes. Então o sensor barreira ele circula ali todo o perímetro e ele também precisa evidenciar a intrusão de alguém que passa pela cerca perimetral. Os vídeos e notificações de alertas da simulação de intrusão, eles devem ser adquiridos e armazenados e compartilhados com o sistema de supervisão e controle remoto em tempo real, em qualquer situação de suprimento energético, considerando tanto o uso de alimentação elétrica da rede da concessionária, que é o permanente, o uso correto da energia, e também com o uso da alimentação auxiliar da UFV provinda do no-break, que é a fonte reserva de energia. No caso, aconteça um apagão na cidade ali, existe um no-break para suprir ali o sistema de CFTV, câmera e monitoramento da usina. Esta deve ser a condição única, ou seja, o sistema de CFTV conseguir operar em boa performance, tanto nos momentos de falta ou de ter energia ali suprida na usina, para que o sistema supervisório seja aprovado, porque ele precisa funcionar independente da condição de fornecimento elétrico da concessionária de energia local, com o uso do no-break ali em retaguarda. Depois de ter concluído todos os testes de comissionamento, a empresa contratada, ela deve fazer o relatório de comissionamento a quente conforme o padrão exigido pela norma NBR 16274 e também emitir uma RT de comissionamento. Então, a empresa ela deve registrar nesse relatório as inspeções e medições conduzidas ao longo do comissionamento a quente, e esse relatório deve incluir as seguintes informações: um resumo da UFV, descrevendo ali o nome da UFV, o endereço, as coordenadas geográficas do ponto de entrega de energia ali da UFV, a lista dos equipamentos inspecionados e ensaiados, a lista dos resultados de medições, evidenciar as inspeções fotográficas de todos os equipamentos comissionados, informar o intervalo recomendado para manutenção preventiva, deve inserir ali os laudos e os certificados de calibração de todos os equipamentos e dos instrumentos utilizados durante os testes de comissionamento, deve colocar uma conclusão para cada equipamento inspecionado, dizendo se está aprovado ou reprovado, quando reprovado as justificativas, deve identificar todas as pendências que ainda estão a ser feitas na construção da usina e deve ali emitir a RT de comissionamento devidamente assinada pelo responsável técnico, responsável pelo comissionamento. Eu espero que este conteúdo tenha facilitado a sua compreensão sobre as etapas de comissionamento a quente e energização de uma usina solar fotovoltaica de 5 MVA. Não deixe de curtir, compartilhar e seguir a Solaris Elétrica nas redes sociais para não perder conteúdo como estes. A Solaris Elétrica ela existe para facilitar os seus projetos de energia solar fotovoltaica.